Para darmos início ao debate, gostaríamos de convidar aqui à frente, então, a doutora Michele Regina Lopes da Silva, doutora Maria Cristina Canali, o engenheiro agrônomo mestre Anderson Leminska, o engenheiro agrônomo Diogo Deotti, engenheiro agrônomo doutor Charles Martins Oliveira e o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. Nós vamos abrir para perguntas, por favor, levantem a mão, o nosso pessoal vai levar o microfone até vocês. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão, nós já levamos o microfone para vocês daí. Aproveitar o Fabrício que fez agora, essa aplicação no charuto seria jato dirigido melhor ou aplicação normal? Área total mesmo? Tá. Tem outros que, além de fazer isso, faz o prêmio quente, tá? Também tem colocado uma aplicação de choque, pensando em cigarrinha que está na palha. A gente já encontrou adulto e já ninfa na palhada, seja do resto cultural que está lá. Então, muita atenção na população de inseto presente na palha. Por favor. No microfone, por favor, para poder passar na transmissão. Obrigado. Meu nome é Taurino, aqui do Paraná. Para os produtores que fazem financiamento e tem seguro da cultura e perde a lavoura, o seguro está cobrindo? Olha, esse tipo de informação não é com a da Par. Geralmente, acho que é o Ministério da Agricultura que faz esse tipo de situação, né? Então, não tenho informação sobre essa tua pergunta. Os milho mais tolerantes à cigarrinha na sua microrregião? Olha, assim, no evoluir desses anos, a gente sabe que já evoluiu. O nome comercial a gente não fala, né? Que não é a nossa função. Mas tem 10 materiais que a gente sabe que os agrônomos... Sendo você do órgão público, tinha que transmitir essa informação para nós levar para os produtores. Esse tipo de informação da marca comercial, até porque, assim, os experimentos eles são feitos pela cooperativa. Então, ela é parceira comercial das empresas. Então, é ocultado tudo. Por quê? Porque a nossa função da defesa é subsidiar eles. A gente faz análise, monitoramento da cigarrinha na área, análise de sintomas em caminho. A nossa função é essa. Então, foi acordado com o pessoal esse detalhe de não espalhar o nome comercial da... Mas, assim, no meio rural, aí os agricultores já estão sabendo de ponta cabeça quais que são os materiais tolerantes, e são uns 10 aí que estão. Obrigado. Uma pergunta para o Fabrício. Você aplica metomil em todas as aplicações, visando o controle de ovo? Não, de novo, a gente tem que conhecer a dinâmica do inseto. No charuto e no V2, você não vai ver oposição. Você começa a ver oposição da praga a partir do V4, tá? Principalmente na minha região. Pode mudar de região por região. Então, lá no charuto e no V2, eu vou com choque e neocotinoide. Aí no V4, eu já penso no ovo, eu já coloco aí um metomil para pegar o ovo, para ter esse efeito translaminar e pegar o ovo que está dentro da folha. Né? E qual o intervalo de aplicação? 7 em 7 dias. Aí, 7 em 7 dias eu faço a área total e a cada 3 dias eu faço a borda. 7 em 7 dias área total e a cada 3 dias eu faço a borda. Aí a borda eu estou pondo um produto de choque mais um metomil. Tá? Só levantar a mão. Aqui... Para o Fabrício, tem sido muito grande a presença da cigarrinha na cultura do feijão? A nossa região ela é uma região bastante diversificada, né? Inclusive muito rica na cultura do milho. Nós temos uma região muito forte em milho. E quando a gente colhe esses milho, né, e que não tem mais aí a cultura de preferência da cigarrinha, que é o milho, ela fica se hospedando, procurando abrigo em outras culturas. Tá?
Não somente o feijão, como a gente também tem tomate, tem cana-de-açúcar, ela procura refúgio ali, tentando se resguardar de um possível predador, né, que existe predador de cigarrinha, esperando a gente plantar milho na região próxima para ela fazer a sua migração. Lá no inverno a gente faz feijão, então é comum você encontrar a cigarrinha no feijão. Não está alimentando e não causa dano, tá? No sorgo, o que a gente está vendo no sorgo lá? A cigarrinha está conseguindo ovopositar e o ovo está saindo até ninfa 2, em algumas variedades de sorgo, tá? Então isso aí também é até uma questão já de pesquisa, junto com algumas universidades lá, para poder ficar atento na possível adaptação da cigarrinha na cultura do sorgo. Então, lá em Brasília, esses levantamentos que a gente tem feito nessas plantas de abrigo tem mostrado assim, que a maioria absoluta das plantas que mantêm cigarrinha são gramíneas. Tá? Eventualmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que aconteceu? Em maio desse ano, a gente fez um levantamento em todas as plantas que tinham na Embrapa Cerrado. Eu vou dar o exemplo do capim colonial. Eu coletei no capim colonial 2 cigarrinhas em maio. Quando chegou em junho, foi o final da safrinha. Ou o milho estava secando, ou o pessoal estava colhendo. Nessa mesma área que em maio eu achei 2 cigarrinhas no colonial, em junho eu achei 768. E aí eu achei cigarrinha no feijão, eu achei no café, eu achei no guandu. Mas o que eu concluo? Você colhe, sai aquela nuvem de cigarrinhas, algumas migram para outras regiões do país e outras vão caindo em todas as plantas que tem na área. Quando eu voltei em julho, por exemplo, no feijão eu já não encontrei nenhuma mais. No café eu não encontrei nenhuma e nem no guandu. Ou seja, elas pousaram ali por algum motivo. Mas, por exemplo, no trigo, então as 6 gramíneas onde a gente tem encontrado mais cigarrinha. Em primeiro lugar, o trigo, sorgo, milheto, braquiária, capim-elefante e capim colonial. São as 6 espécies, mais ou menos nessa ordem, sabe? Essas plantas, sim, se você passar na entre-safra durante 3, 4 meses, você vai sempre encontrar. Agora, em outras plantas, como feijão, café, você encontra eventualmente, mas eu acredito que elas estão só pousadas naquelas plantas e estão procurando uma outra planta mais agradável para elas. Então, na nossa região, por exemplo, se planta o trigo em maio. Em Brasília, a gente não tem um frio intenso, né? Julho esfria um pouquinho, mas é muito pouco. Então, assim, a temperatura é agradável para cigarrinha. E, assim, geada, temperatura muito fria, isso não mata cigarrinha. Estava argumentando com o Roberto, né, Roberto? Quando deu uma geada aqui no sul do país, me escreveram falando, nosso problema está resolvido, a geada vai matar a cigarrinha. Eu falei, olha, vocês podem voltar lá na área que vocês vão encontrar. O milho vai morrer, né? Os tiguera, as plantas vão morrer, mas a cigarrinha vai estar lá. Então, assim, eu acho que é uma questão de preferência. Ela gosta das gramíneas, que são parecidas com o milho, para se alimentar, elas não se reproduzem. O que o Fabrício falou realmente ocorre, tem trabalhos nos Estados Unidos e no Brasil que mostram que no sorgo ela consegue, às vezes, colocar o ovo, sai uma ninfinha, só que aquela planta não é adequada para ela nutricionalmente. Então, aquela ninfa, ela morre, não vira adulta. Então, planta hospedeiras para cigarrinha no Brasil é só o milho. Quem quiser perguntar, por favor, lá. Bom dia, parabéns a todos os palestrantes de hoje, de ontem, né? Trouxeram várias informações importantes. E hoje, principalmente, várias ferramentas, né, para fazer o manejo. Dentre as ferramentas, que é onde eu trabalho, eu vou questionar um pouco com relação à questão da ferramenta genética. Né? Foi trabalhado, principalmente comentado pela doutora Maria Cristina, doutora Michele. Alguma coisa está se elucidando, avançando na questão da interação, né, do patógeno hospedeiro. E aí eu questiono o seguinte, da ferramenta genética, o que se já tem de elucidação em termos de herança, né, genética, existem alguns genes identificados que garantem o milho ter a resistência a esses enfesamentos. Essa herança ela é qualitativa, já tem alguma informação, ela é quantitativa, né, de que forma isso já se avançou, né, e tem alguns, pode ter na plateia também algum melhorista que trabalha, né, em milho, que possa complementar também sobre essa questão, né.
E dentro disso, dentro desse contexto, a estratégia, além, então, estou pensando aí na herança genética de controle do enfesamento, a planta, né, ter essa resistência aos diferentes tipos de enfesamento, mas ligado a isso, existe a possibilidade, a estratégia é buscar a tolerância ao inseto também, né, então, ao inseto vetor, uma planta com essa tolerância, ou também a resistência ou tolerância aos enfesamentos. Seria uma estratégia combinada, ou qual delas seria mais efetiva, teoricamente, ou se já existe algum trabalho mostrando isso, com relação, então, à ferramenta genética? Eu acho que a pergunta é a respeito de genética, né? A curto prazo, eu penso que a gente tem que focar realmente no manejo de populações, assim como o Fabrício mostrou aí, manejo de populações. Eu tenho nas minhas leituras e conversas, eu tenho um pensamento de que outras formas de manejar o inseto em termos de populações seria no futuro, um pouco mais longe, colocar, talvez os entomologistas vão discordar um pouco, né, mas é uma coisa que a gente pode ir pensando e conversar, mas usar aquela estratégia pull-push, né, push-pull, que, na verdade, ela atrai, é uma armadilha que atrai o inseto e o inseto morre ali. Talvez plantios iscas, como o Fabrício já mostrou na apresentação, né? Essa estratégia push-pull, que é atração do inseto e manter ele ali, não deixar mais ele sair, talvez também cause uma redução de população, né? Agora, ferramenta genética, ela demora muito mais para ser implementada. Você fazer uma planta genética e demora anos, e depois tem todo o processo de legalização disso, né? Mas tem a própria dificuldade de o que eu vou colocar nessa planta para ela ser resistente. O que a gente quer de uma planta resistente? Que ela não permita a multiplicação da bactéria dentro da planta. É isso que a gente quer de uma planta resistente, porque tolerância a gente tem. A gente tem ferramenta de tolerância. Agora, a resistência, a gente quer algo que seja mais absoluto, né? Vamos dizer assim. Nesse estudo que a gente fez com o efetor SAP11, que causa aquela proliferação de ramos, esse efetor é um efetor que interage com uma proteína de desenvolvimento do milho chamada TB1, Theosinter branched, que é justamente ela é uma proteína mor na planta, ela tem uma função muito importante na planta, que ela é ligada justamente à arquitetura do milho. O milho é uma planta ereta, justamente porque ela tem uma baixa atividade do TB1. E essa SAP11 interage com a TB1, né, fazendo que ela tenha uma maior atividade, e daí a planta perfilha. Né? Se a gente for ver uma planta de teocinto, ela é uma planta perfilhada porque ela tem uma alta atividade do Theosinter branched. Então, como é que se eu for pensar nesse efetor, e que tem mais 50 efetores do fitoplasma agindo na planta, em qual efetor eu vou trabalhar? Porque se eu for pensar no SAP11, eu vou ter que mexer no TB1, que mexe diretamente com a arquitetura da planta. Então, é só para mostrar para vocês a dificuldade de saber que tipo de gene eu vou colocar dentro dessa planta, né? E se a gente for pensar no inseto, a gente tem, por exemplo, o Aedes aegypti, né? A gente estava conversando ali fora, foi produzido um inseto geneticamente modificado, um macho estéril, né? E houve redução da população de Aedes aegypti no ambiente. Mas como é que eu vou produzir isso para cigarrinha? Eu não conheço a cigarrinha a ponto de dizer, tem que fazer isso, né? Tem que inserir tal gene,
né? Será que seria realmente efetivo? Aí tem que ter um conhecimento muito importante a respeito da biologia do inseto, porque não é só produzir a tecnologia, mas como é que essa tecnologia vai se comportar no ambiente, né? Então, não deve ser tão fácil assim. Tem outros estudos, né, para insetos vetores com RNA interferente, né? Para Huanglongbing dos citros, já se sabe que tem um RNA interferente que o inseto vai sugar e depois vai interferir na disseminação da doença posteriormente. Mas veja só, o HLB, que é super estudado no Brasil, tem grupos muito tecnificados de biotecnologia, não viabilizou ainda essa tecnologia. Então, é um caminho longo, tem muitos anos ainda para estudos, e até viabilizar uma tecnologia como essa leva tempo. Então, volto no início da minha resposta, né? Manejo de populações de cigarrinha e tolerância às boas práticas, acho que é a melhor saída que nós temos no momento. Roberto Carvalho, da Longping Sementes, tentar contemplar os 3 temas aí. Vocês mostraram, né, a Cris e a Michele, bastante monitoramento, levantamento, resultado de PCR, bastante trabalho, né, muito trabalhoso. E vocês têm alguma informação após o monitoramento? O que aconteceu? Sei que isso é complicado, né, principalmente a nível estadual, mas como você faz no Santa Catarina, mas Paraná, talvez você tenha, né, foi mais regionalizado. E aí, estava infectado naquele momento, o que isso aconteceu, né? E como faria isso, né? Porque é uma coisa bem complexa. Para o Diogo e para o Anderson, eu vejo que a gente está falando muito em manejo aqui, eu aprendi muito hoje aqui. Qual que é a dificuldade da gente fazer tentar implementar com mais intensidade esses manejos a nível regional? Precisa do governo ou instituições como as de vocês, né? Junto aos agricultores, cooperativas. Eu sei que é difícil, mas é a saída. Nós estamos vendo, todo mundo aqui falou que a nível pontual não rola nada, né? Todos os temas aqui. Então, a nível regional, o que está faltando para a gente conseguir? Não estou falando nem a nível estadual, estou falando na regional, já ajudaria bastante, embora a gente saiba que as reinfestações vão continuar. E para o Fabrício e para o Charles, bom, muito assunto, né? Vocês abordaram muito bem o manejo, que acho que foi o objetivo principal aí de vocês, muita experiência, né? Mas não está faltando um pouquinho de fitopatologia nisso, quer dizer, de planta doente, né? Nós estamos atacando muito inseto, né? Está ajudando, com certeza, né? Se for mostrado aí resultados claríssimos, né? Mas tem muita cigarrinha sadia nas áreas só de safrinha. Eu tenho esses monitoramentos, tá? Foi falado no Mato Grosso, né? Eu estou há 3 anos monitorando com PCR, né? Muita cigarrinha, e eu vou te falar que até hoje nossos resultados a grande maioria sadia, né? E o mesmo na tua região, né? E eu estou falando de regiões que tem mais safrinha. Não está faltando um pouquinho mais nesse manejo o foco também das plantas doentes? E nós temos um exemplo que a Cris falou, dos citros, né? É o que eles estão conseguindo segurar as pontas, juntando controle de inseto e eliminação de plantas doentes, que no milho seria diferente. Mas esse conceito não estaria faltando? Deixa eu só emendar ali com o Roberto a respeito. Você falou de fitopatologia, né, da planta doente, e você mostrou que aplica um indutor de resistência, né? Depois, se você puder falar um pouquinho sobre isso. 25 minutos, pessoal, vou falar de cigarrinha, não tá. Eu fui vacinado com agulha de disco, então eu falo até amanhã. O que a gente tem que entender? Tudo está interligado, né? O complexo de pesamento leva a planta a um quadro de doenças
Existe algumas genéticas de milho que recebeu a carga dos molicutes, não de tropical, temperado, a própria resistência da planta. Só que ela sinaliza para o ambiente outros patógenos atacar. Gente, olha o que Fusar está fazendo com planta de milho. Explica 100% das plantas infectadas com Fusar. O start inicial devido ao agente primário chamado molicutes. Só que tem colegas, se a gente falar um negócio desse, os caras falta bater. Mergulhe um pouco mais nesse cenário. Curvulária, Cabatiela. Lá em Patos de Minas não existia. Por que que agora está aparecendo com tanta intensidade? Os molicutes, de forma precoce, infectando essas plantas, debilitando essa planta, que vai ter todo um desarranjo, e essas doenças que existem vai pegar com mais intensidade. Hoje, o que você vai lá na minha região, que tem de fusário, vocês não acreditam? Aí nós temos fusário de resto cultural, fusário via semente, fusário no solo, mais o start que os molicutes estão dando. Então, existe, de forma intimamente relacionada, essa interação de molicutes com outros patógenos. Assim como está tendo na cultura da soja, pessoal. Tríplice vaquinha está trazendo virose para a soja, negada está confundindo com fito, com um monte de coisa, e não acordaram até hoje que já existe virose na cultura da soja. Confundindo com boro, confundindo com toxicidade de manganês. Lá na minha região não existe toxicidade de manganês. Faz calagem, não tem jeito de ter manganês. Então, assim, está precisando, né, por isso que a gente vem num evento desse aqui com alegria. É que é o momento de, talvez, nascer um grupo de estudo para falar das problemáticas atuais. Nós estamos cada vez mais com milho sensível ao problema dos molicutes, inclusive espiroplasma afetando o sistema radicular, aumentando a severidade de fusário, por exemplo. Tá? Essa mudança na arquitetura de milho, cada vez com folha mais ereta, principalmente na safrinha, que chove menos, e começa a ter outra posição de grão de poliantéria, que também é uma porta para patógenos saprófitas, que atrás desses fungos saprófitas vai vir um fusário. Então, assim, está tudo interligado. O meu bate-papo com mais tempo tem uma lâmina mostrando isso. Uma coisa chamando a outra. E a gente põe os escravos lá e limpar os grãos de pólen, não deixa, limpa com a cotonete, e você começa a ver aonde não tem aquela deposição, onde tem aquele açúcar inicial, esse negócio de fusário, mesmo que a planta tem molicutes, já começa a ter uma resposta diferente. Então, você é bastante amplo, viu, Roberto, né? É bastante amplo esse negócio. Eu sou da época, né, que o professor nosso falava o seguinte: meu netinho, uma planta bem nutrida se comporta melhor a plantas daninhas, inseto e doença. Até ontem nós não usamos isso. Por que até ontem não usamos isso? O glifosato resolvia tudo. Aí hoje virou a gente voltar a ser agrônomo. Nós estamos aqui hoje no maior estado símbolo do plantio direto, que é o Paraná. Nós também temos um plantio de resto lá, mas nós temos. A gente faz na calagem superficial, a moda lá agora é 10, 12 toneladas de calcário, pH na superfície fica 7, 6,5, indisponibiliza micrometálico, não tem cobre, não tem manganês, não tem enxofre, não tem boro, carga negativa com negativa repele para baixo o enxofre, 0 a 20 onde a raiz alcança, porque lá está tudo compactado, não tem enxofre, lá embaixo tem 80 miligramas. A planta já nasce com falta desse elemento fantástico. Por que pretilencos está aumentando muito na nossa região? Devido à calagem superficial, onde o ferro domina o manganês, a gente já começa a ver um aporte maior de pretilencos. Então, assim, quando você pega o milho e começa a fazer induções de resistência, aplicações preventivas, com doses pequenas, para a planta sinalizar a defesa, né, magnésio, boro, cobre, enxofre, a gente começa a ver igual eu mostrei nas fotos, uma dianteira frente à testemunha que a gente não colocou. Fiz 5 aplicações de inseticida no mesmo milho. Do lado, eu coloquei indução de resistência, que converteu o nitrogênio em proteína de boa qualidade, o magnésio, onde aquele excesso de luz da safrinha degrada a clorofila, degrada a DNA e mata a célula, mata a folha. Eu consegui transportar aquele açúcar que ia morrer na folha para formar como, formar grão e formar espiga. O boro, para servir como essa parede, endurecer, né, a célula e dificultar
extravasar de uma célula para outra os molicutes. Então, tudo isso é coisa que está nos ajudando. Ácido salicílico de boa qualidade, ajudando essa faxina dentro da planta. Hoje, pessoal, na agricultura moderna que nós vamos viver, vocês vão ver grandes empresas, inclusive adquirindo empresa de foliar, de nutrição, não é à toa. Um exemplo que a gente vai ver agora, das duas grandes que estão com moléculas inéditas, juntamente, como antigamente pregou para vocês, protetores, que a gente usou de qualquer jeito e não viu vantagem, essas empresas agora, com essas duas moléculas que estão sobrando para a ferrugem, vai recomendar para os senhores indução de resistência de planta. Então, assim, já está começando a ter um caminho para a gente conseguir, tanto a parte química como a nutrição bem feita, como corretivos, ajudar no manejo de patologias. Acho que o Roberto perguntou o que aconteceu na entre-safra, né? Quando saiu o milho, entre-safra, e entrou outra. Como que foi implantado tudo isso? No monitoramento. O que aconteceu naquela região? Foi realmente um desastre em termos de epidêmicos? Não foi? Quer dizer, tem essa tentativa de validar os resultados de PCR e de cigarrinho? O prejuízo em campo, no caso. O monitoramento é uma fotografia. Uhum. E depois disso, que fotografia que a gente pode imaginar? Então, quando teve a epidemia de 2020 e 2021, a gente ainda não tinha esse monitoramento sistemático, né? Mas teve um prejuízo bilionário no estado com incidência dessas doenças, né? Perdas de 30% nas lavouras, né? E daí o que eu ia dizer é assim, era muita cigarrinha naquela safra. Então, até eu brinco que o produtor andava e saía aquela revoada, assim, né, de cigarrinha. E quando terminou essa safra, de 2020 e 2021, e a gente começou o monitoramento 21-22, que foi o que eu mostrei ali no slide, nós iniciamos na entre-safra e tinha poucas cigarrinhas, a média era 6 cigarrinhas, né? E é aí que eu fiquei pensando quando você perguntou. O que aconteceu? Que a gente terminou a safra com bastante cigarrinho, houve uma queda, e se vocês lembrarem do gráfico que eu mostrei, é assim, depois abaixou um pouquinho, depois explodiu, né? Então, não tinha uma população muito elevada no ano passado, quando o produtor, na época foi levar a safra para o campo, né? Esse ano, nós terminamos a safrinha com muitos insetos no campo. E quando a gente começou o monitoramento na entre-safra, tinha muito inseto na entre-safra. Então, o que explica aquela situação, né, que o Anderson compartilhou com a gente? Cigarrinha na palhada, né? E muitas cigarrinhas, tipo mais de 200 cigarrinhas nas armadilhas. Situação diferente do ano passado, que foi diferente do ano anterior, né? Então é muito difícil explicar tudo isso, né? Assim, epidemiologicamente, né? O que acontece, os fatores climáticos, a gente ainda não... Eu não tenho segurança para falar, é isso, né? Mas é isso que a gente percebeu nos monitoramentos. Cada ano é um ano, né? E eu recomendo o monitoramento a partir da entre-safra e no início ali da lavoura, fazendo os manejos de pré-semeadura e semeadura, eliminação de tiguera e tudo isso que a gente tem comentado aqui. Bom, aqui no Paraná, eu não mostrei por causa da restrição de tempo, né? Mas cada amostra que chega para a gente, chega com uma série de informações da área. Então, a gente tem que ter desde a localização geográfica, porque a gente precisa registrar no CIGEM e tem que registrar no CISBio também, quando coleta inseto, quando coleta, né, todas essas questões legais. Então, na ficha vem
toda a informação de onde foi coletado, o estágio de desenvolvimento da coleta, o tipo de manejo que tem, a produtividade esperada. Só que daí você multiplica isso, porque eu mostrei dados de município. E lembra que eu comentei que cada município a gente esperava 4 pontos de coleta e mais, então a gente tem muitas fichas para avaliar. E o combinado era que depois os coletores voltassem a entrar em contato com os produtores, onde foram feitas as coletas, para pegar a produtividade que eles tiveram, né? Mas por falta de gente e também porque a gente teve que aproveitar até agora, né, antes de sair o edital, a gente teve que aproveitar a própria atividade do que os extensionistas estão fazendo. Então, eles saem a campo para fazer várias coisas. E isso foi ficando. E agora, como a gente conseguiu contratar alguns estagiários, o que a gente está fazendo? Ligando para esses produtores para saber como que foi em cada época de coleta, né? Para a gente ter um panorama do que realmente aconteceu. Apesar também da gente ficar sabendo pelos jornais, né, pelas notícias, de que continuou piorando a cada ano, né? Então a gente tem bastante dados que precisam ser processados ainda, mas que a gente pretende publicar a respeito disso, né, para corroborar. Obrigado pela pergunta aí, Roberto. Antes de falar basicamente da sua pergunta, só queria contextualizar uma coisa. Os problemas com os enfesamentos vêm de 2015 para cá. E assim, 2016 e 2017 era muito comum você ouvir falar assim, a cigarrinha chegou em Minas Gerais, cigarrinha chegou no Paraná, cigarrinha chegou no Rio Grande do Sul. Parece que era igual o coronavírus, né? O coronavírus estava no morcego, alguém levou esse morcego lá para o mercado da China, e dali o corona saiu para os outros países. Então, nos outros países não existia coronavírus, e o coronavírus realmente chegou. No caso dos enfesamentos da cigarrinha, não é isso que aconteceu, gente. Porque as pessoas têm que entender que essa cigarrinha e o enfesamento não vieram de Marte. Eles não aportaram aqui. Eles estavam, sempre estiveram. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, o grande problema dos enfesamentos da cigarrinha é o milho. Então, as pessoas se assustam quando eu falo isso. Mas por quê? Cigarrinha só se reproduz no milho. Os enfesamentos só se perpetuam no milho. Então, se tem muita cigarrinha e muito enfesamento, é porque tem muito milho. Se a gente voltar 10, 20 anos atrás, a gente tinha muita safra de verão, pouquíssima safrinha e uma entre-safra gigante. E o que modula a população de cigarrinha e de enfesamento é a falta de alimento. O que é que nós fizemos? Planta milho, aumenta o milho safrinha, terceira safra, vem o RR, se controla a tiguera, e vai crescendo milho, e milho na estrada, e milho na chácara, e milho no fundo de quintal. Gente, se você dá comida para cigarrinha o ano inteiro, você vai ter problema com cigarrinha em todos os lugares, e durante todo o ano. Então, assim, era só porque a palestra foi curta, então a gente não pôde abordar esse ponto. Mas só para as pessoas terem consciência de que esse problema sempre existiu. Com relação a plantas sadias e uma grande população de cigarrinhas sadias que a gente tem, é de fato. Se você pegar uma população grande de cigarrinhas e testar todas, você vai ver que a grande maioria delas estão sadias. Há 10 anos atrás, a doutora Elizabeth de Oliveira, quem já estudou enfesamento já deve ter ouvido falar na doutora Elizabeth de Oliveira, a maior especialista em enfesamentos do país. Infelizmente, ela se aposentou, mas era a pessoa que mais conhece dessas doenças nesse nosso país. Há 10 anos atrás, a Beth, quando dava palestra, ela falava assim, gente, vocês se preocupam muito com inseto vetor, mas vocês têm que preocupar com a doença. Por quê? Aonde tem a doença, o inseto se infecta e transmite para outro. Eu achava esse raciocínio muito pertinente naquela época. Por quê? Porque os enfesamentos eram focos, né? Então, você tinha um foco aqui no Paraná durante um ano, ficava 5 anos sem ter. Então, assim, se você chegasse numa região, seus vizinhos plantaram milho, ninguém teve problema com enfesamento. Você precisava se preocupar com cigarrinha. Por quê? Porque a cigarrinha que se alimentou daquela área que não tinha enfesamento, ela não vai transmitir nada para você. Só que hoje nós estamos num ponto da guerra, onde o enfesamento está em todo lugar que você pensar. Você vai lá, eu vou na Embrapa, eu ando, todos os plantios de milho que eu ando têm enfesamento. Então, assim, hoje não dá mais para a gente falar isso. Eu acho que o controle do inseto vetor, a preocupação em combater o inseto ali, ela tem que ser um dos pontos-chave, sabe?
E o grande problema é que você olha para a cara dele e você não sabe se ele tem a bactéria ou não. Então, você precisa controlar. Se ele está presente, você vai ter que controlar, independente da população. Nós estamos com um trabalho que deve sair agora em dezembro, que mostra. Tudo bem, a gente não consegue saber. Você pode ter uma população alta de cigarrinha e pouquíssima bactéria ali, e pode ter uma população pequenininha de cigarrinha com muita bactéria. Tá, mas a gente viu que uma população 5 vezes maior de cigarrinha, você tem o dobro de problema com enfesamento. Então, assim, a gente não pode descuidar. Populações altas de cigarrinha têm que ser controladas. Não sei se era mais ou menos esse ponto que você queria que eu abordasse. Sim. Muito que aprender sobre o doutor, muito em torno do que. Mas, assim, eu acho que poderia ser acrescentado, né? Ótimo, vai acontecer muito pelo vídeo, como sempre, mas já. Fala com ela que a gente está precisando de ajuda mesmo, Roberto. Ela pode resolver o problema. Nós vamos Tem muito essa questão da voz aí, eu aprendi muito com ela, com isso também. Eu acho que nós somos um cliente diferente, doutor e potencial. É só isso que olhar, Nós vamos passar agora para o doutor Adriano a última pergunta, em função do adiantado da hora. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão aí na frente por terem aceitado o nosso convite, assim como foi ontem com o doutor Ailton Duarte. A gente fica muito feliz dessa presença dessas pessoas aí com bastante know-how para estar atendendo esse tema. Na verdade, eu tenho umas 2 ou 3 perguntas, eu quero até dividir elas para facilitar o entendimento, e a primeira vai para o Fabrício, no sentido de que você comentou sobre as várias entradas que a gente poderia fazer, semanais, né, para fazer o manejo do problema. E eu fico me perguntando se no preço do milho que a gente tem hoje, ainda assim, paga a conta, Fabrício, esse número de entradas iniciais, qual que é a experiência que vocês têm tido para milho grão, tá? Não para milho semente, lá no Brasil Central. E se, agora é uma pergunta de leigo, eu não sei se existem bons ovicidas, né? Você falou de alguns inseticidas com ação transliminar. Quer dizer, o nosso portfólio hoje de inseticida, pensando nesse sinergismo, ele é suficiente para manejar o problema do ponto de vista químico? Então, essa é a primeira pergunta. Eu acho que eu passei rápido uma lâmina ali, aquela que falava de incidência. Embaixo, a gente considera a nossa região endêmica. A cada porcentagem que a gente tinha ali, equivalia a 770 quilos de milho. O preço de milho hoje, ele não está aos 90 que a gente queria, mas essa patamar de 78, 80 reais que nós temos lá, eu já fiz essa conta várias vezes, cotando esses produtos, você pagar o manejo, pelo tanto de interferência que vai ter de incidência, então se paga pelo que vai ter de produtividade. Na questão de inseticida, fato é que nós estamos cada vez mais com inseticida Danone, né? Tem uma saudade enorme de endosulfan, nós fazia uma vez lá, resolvia. Hoje, com esses danoninhos, você está voltando a cada 7 dias, ou seja, o hectare está recebendo mais aporte químico e a porcentagem de controle é baixa. Eu acho que isso a gente está sofrendo em todas as modalidades da agricultura. Então, falta a gente entender um pouco aí quais as moléculas que a gente vai usar, fazer a adequação dessas moléculas para ser um pouco mais assertivo diante dos problemas. Não só na cigarrinha, como também nas manchas, por exemplo, né? Tanto milho e sorgo. Tem hora que a gente vai no campo e vê colegas fazendo aplicação de fungicidas, por exemplo, ou inseticida, de forma vingativa. Eu estou fazendo para ter o descargo de consciência, a falsa sensação de segurança. Eu fiz de tudo para garantir minha produtividade. Cara, mas você errou a adequação do ativo na doença, você errou a adequação do ativo no herbicida, você errou a adequação do ativo do inseticida. Eu estou fazendo um acefato sozinho, esquecendo do ovo e da linfa. Tá? Então, acho que está faltando, de novo, voltar a ser agrônomo, tá? Voltar a conhecer as particularidades, conhecer como é que se comporta na planta e no inseto ou inseticida, para a gente fazer a adoção mais assertiva. Hoje, efeito em cima de ovo de cigarrinha que eu conheço é só metomil carbosulfan.
Só que existiu nessa safra agora um problema, como está em vários outros produtos, devido, antes da pandemia, teve um problema de explosão em fábricas na China. Não sei se vocês lembram disso. Cara, muito inerte foi trocado. Quem está vendo fito de cletodin em soja, levanta a mão. Por quê? Era alquimezeno, colocaram nafta. Nafta é gasolina, raspa clorofila. E o carbosulfano que a gente usa, teve uma adoção de inerte dele, que ele está dando fito, está dando síndrome da espiga atrofiada. Então, assim, cuidado. Tá? Então, a gente não fica muito recomendando por causa desse problema de inerte. Esse é o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Então, assim, essa parte nossa agronômica, se a gente for parar numa mesa para sentar, cara, ela está bastante desafiadora. Porque a gente está ministrando no hectare, às vezes, um produto que a gente não sabe como ele está performando. Tá? E tem um entendimento, só que no campo ele não está prosseguindo. Ok, obrigado. A segunda pergunta, vou endereçar ela mais para o pessoal da defesa e talvez para a Maria Cristina com a Michele, que é o seguinte. Para mim está muito claro sobre a importância do manejo regionalizado, né, em larga escala do problema. Né? E por mais que a gente tenha que ter essa informação mais a nível local, mas eu fico imaginando como é que está a situação aqui. Aqui a gente está no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, e a gente tem aqui do lado os nossos amigos da Argentina, mas principalmente do Paraguai. Né? Lá está sendo um problema muito forte ou não? E o Anderson acho que tem uma experiência maior com isso, né? Porque o inseto ele vai migrar também. Então, será que está sendo feito um manejo lá para a gente conseguir controlar o problema, principalmente nessa região fronteiriça ali de Marechal, de Cascavel, Foz do Iguaçu? E uma outra pergunta dentro dessa, foi mencionada a importância das viroses. Né? Ontem o doutor Ailton mencionou que São Paulo, me parece que as viroses têm tido até um papel mais importante do que os próprios molicutes. Na apresentação de hoje também ficou bastante claro na fala, principalmente da Michele, e eu sei que também em Santa Catarina isso tem acontecido. Então, será que, principalmente pulgão, eu não sei se o pulgão ele poderia ser um alvo a gente considerar com mais... ter um olhar mais atento para o pulgão, que possa transmitir algum desses vírus aí, que ocasiona até a fumagina, conforme o Fabrício foi mencionado. Então, seria isso. Só vou comentar em relação ao manejo regionalizado. A nossa vontade como órgão de defesa é contribuir o máximo possível para esses manejos aí do complexo de defasamento. Mas quando você vai conversar, na minha região, por exemplo, no oeste do Paraná, a nossa regional de Toledo tem 53% do rebanho de suínos, 23% da ave de corte na nossa região. As cooperativas lá não vendem um saco de grão, ainda compram um grão para moer, para fazer ração. Nosso principal milho lá é o milho safrinha. O nosso maior problema é o milho safra, pensando no ponto de vista de multiplicação de cigarrinha. Só que nós também temos uma bacia leiteira extremamente grande. A unidade da firmeza do tratamento de leite está lá. Então, como que a gente dá um canetaço proibindo o milho silagem e o milho safra, em predominância o milho safrinha, que é a nossa maior área, são 460 mil hectares, contra 26 mil hectares de milho silagem e 4.500 de milho safra. Então, assim, a gente está nessa situação. Em relação ao milho tiguera, mesma coisa. A gente está analisando agora a questão da nossa região. Nós temos milho safra, milho silagem, e temos lavoura com milho tiguera do lado. E aí, como é que a gente faz se determinar uma portaria? Toda portaria tem uma obrigação, não fez o cumprimento dela, tem multa. Então, você tem uma lavoura aqui com milho tiguera, o agricultor foi lá, fez a primeira aplicação de graminicida, eliminou, veio planta remanescente, e do lado tenho lá 1 alqueire, 2 alqueires, 4 alqueires de milho silagem, milho safra. Como é que eu autuo um e não autuo o outro? Porque, como o Charles falou, é fantástico isso aí. O problema dos enfesamentos é o milho, é a planta de milho. Como é que a gente faz para manejar isso? Via legislação. Então, dentro da DAPAR, está se conversando a ideia de se fazer uma portaria de eliminação do milho voluntário. Acredito que terá que ter critérios para fiscalização. O primeiro deles é se o agricultor fez ou não fez o manejo, porque tem áreas que é um relato, essas áreas acho que a fiscalização tem que entrar com força, o agricultor que deixa manejado. Aquelas áreas que eles mostram no Brasil Central, acho que é muito difícil nós ter aqui na nossa região. A minha visão de milho tiguera, eu vim lá de Toledo até aqui Londrina.
Vejam nas beiras de rodovias quanto de milho tiguera vocês acham nas lavouras que já fecharam a linha. Vocês vão encontrar milho tiguera nas últimas lavouras que foram semeadas. E essa, não tenham dúvida que o agricultor vai fazer o manejo na maioria delas. Parem nessas áreas e tentem achar cigarrinha agora, nesse momento, no milho tiguera e nas lavouras de milho. Nós estamos monitorando. A população estava lá alto, chegou dia 16 de setembro, caiu e ela permaneceu alta. Então é isso que nós precisamos ter, informação antes de sair fazendo legislação, proibindo o agricultor. Veja só, a própria área que nós estamos monitorando é do presidente do sindicato, que a gente colocou as áreas há anos. Falou, que bom que vocês estão monitorando essas áreas, porque tem uns loucos falando que para eliminar o milho silagem e o milho verão. Aqui nós temos dados mostrando a evolução da cigarrinha que caiu. Vai chegar no mês de dezembro, vai chegar no mês de janeiro, vai aumentar? Vai. A Corteva tem um trabalho que mostra muito bem que vai chegar nesse momento, vai ter uma explosão de cigarrinha, né? Então nós queremos saber agora, de antemão, se nós colocássemos uma portaria de eliminação do milho tiguera, quanto isso seria fundamental para diminuir a porcentagem ou os danos por enfesamento? Tem, Anderson. Tá? Mas ali do lado de vocês, no Paraguai, que planta 1 milhão de hectares de milho safrinha. Que a gente está aqui em Londrina, está preocupado com o milho tiguera, que está chegando até aqui em Londrina. Mas e ali, da fronteira para lá, vocês têm alguma informação do que tem sido feito lá? Porque não adianta a gente manejar só dentro do Paraná ou Santa Catarina se os nossos vizinhos não têm feito nada. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Sim, essa fazer uma portaria só para o Paraná e esquecer o país vizinho. A conversa com o órgão oficial de defesa do Paraguai a gente não tem. A gente tem de consultores que estão lá. Tem um cidadão que ele é parceiro da UFPR em Palotina, então a gente conversa com ele lá. A agricultura do Paraguai, ela também é altamente tecnificada. Inclusive, conversando sobre ferrugem asiática, produtos para ferrugem asiática, a Cláudia Godoy comentou, olha, Anderson, lá no Paraguai tem produtos mais novos e melhores que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil demora 10 anos. Então, assim, eu não conheço a agricultura do Paraguai, mas a gente ouve os brasileiros que vão para lá que tem alta tecnologia também. Então, o agricultor ele não quer milho tiguera, ele não quer perder produção. Até a ideia de estavam comentando a questão de colocar um gene, né, na planta. A gente percebe a campo que os agricultores eles querem material precoce, alta produtividade e com resistência. Quando você insere uma resistência aos enfesamentos, por exemplo, o cobertor é curto. Okay. Em algum lugar vai ter que ser tirado, né? Então a gente percebe bem esse detalhe. Mas voltando só no manejo regionalizado, nossa vontade é grande, né, de contribuir, só que a gente sabe dessas limitações. Então, que nem eu comentei, vai ter que ter um critério se o agricultor fez a controle químico, se aquele milho que está lá, ele é fluxo posterior, né? E a questão, tinha mais uma coisa que nós estávamos... uma porcentagem de plantas. Qual que é a porcentagem de plantas que a gente vai ter que tolerar nessas áreas? Porque tiguera zero não vai ter como. 0, 0, 0 tiguera não, porque vai ter o fluxo germinativo posterior. Então, algum risco a gente pode assumir. Sei lá, X número de plantas. O que nós não podemos ter é áreas com muita infestação de milho tiguera. E isso, relaxo, isso eu acho que a gente tem que ir para cima mesmo. Ok. E com relação às viroses, eu não sei como é que está. Só complementando a resposta ali das doenças, né, Roberto? Eu comecei a acompanhar em campo ali no nosso plantio experimental. Não tinha enfesamento em 2016, não tinha enfesamento em 2017. 18 tinha algumas plantas, mas assim, pouca incidência. 19 aumentou um pouquinho de incidência de planta e 20 estourou. Então é um acompanhamento mais de sintomas, né, e de situação da doença no campo. Até eu falava para os colegas ali na Epagre, eu falava, olha, o enfesamento vai chegar aqui. E chegou. A virose do raiado sempre teve nessas minhas avaliações de campo. Sempre teve bastante, assim, incidência interessante de virose, né? Essa semana eu fui com um colega, o Dr. Rodolfo, no campo, né, olhar um experimento, e nós vimos que em alguns, até tem
reação de diferencial entre os genótipos e a virose do raiado fino, que é uma virose ainda um pouco negligenciada, né? Muitos ainda não sabem nem diagnosticar os produtores, né, no campo. Mas ela é negligenciada e ela pode dar uma interferência de perda, assim, interessante. As outras viroses eu tenho andado mais atenta para ver se eu consigo encontrar. Já vi planta estranha, mandei já foto para o Roberto. Ainda não sou muito familiarizada, mas o nosso colega, o Dr. Fábio, é um virologista da UDESC e ele já me falou, né, que ele já conseguiu detectar essas viroses aqui em Santa Catarina, em amostras no laboratório. Sugarcane, o mosaico comum, né, essas viroses que a gente tem comentado. Então, a gente sabe que existe, talvez seja uma questão de ficar mais familiarizado com o sintoma. E o pulgão, para não dizer que eu nunca vi, eu já vi, mas o bichinho isolado, assim, numa planta, e até tirei uma foto. Um pulgãozinho grande até, mas ele estava sozinho, ele não estava nem em colônia. E eu nunca mais vi. Talvez é uma coisa mais para a gente ficar mais atento, de fato. Nossos agradecimentos, então, a todos os palestrantes. Solicito uma salva de palmas para eles. Para finalizarmos este evento, convidamos até à frente o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, engenheiro agrônomo Marcelo Grotti, para fazer as considerações finais. Pessoal, ser bem breve também, acho que a gente evoluiu bastante no horário. Por quê? Porque nós estamos no nível hard, como o Fabrício falou, né? Ninguém tem dúvida disso, que nós estamos no nível hard da cigarrinha, tá? Então, a busca do conhecimento em cima dessa praga é fundamental, tá? Então, parabéns a vocês que permaneceram até o final, buscar esse conhecimento. Agora é a tarefa de casa, né? De nada adianta a gente buscar o conhecimento, tá amolando o machado, se não usar não resolve, gente, né? Agora a gente tem que levar esse conhecimento para o campo e transformar em produtividade e fazer o Brasil prosperar. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os palestrantes, parabéns pelo nível, né? É o primeiro evento de milho e o próximo ano nós iremos lançar já o evento de soja e o evento de milho e safrinha. Tá? Então, já estão convidados. Em fevereiro vai sair a agenda técnica do ano. Tá bom? Então, essa é a nossa função. Ser uma entidade de classe forte que difunde tecnologia para melhorar a produtividade e ajudar o Brasil a avançar. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns a todos. Finalizamos nesse momento o evento Tecnologia de Produção de Milho Safrinha 2022. Destacamos que este evento contou com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Diamante, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confea. Patrocínio Ouro, KWS. Patrocínio Prata, Coopert. Patrocínio Bronze, AgroGalaxy. Contamos também com o apoio das seguintes instituições e empresas: Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, FEAPR, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua Paraná, e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná. Muito obrigado pela presença de todos e um bom retorno aos seus lares.